Olá, estamos começando para todo o estado de Santa Catarina mais um Empreenda Santa Catarina, justamente porque a gente quer que você empreenda cada vez mais, né? Para gerar mais emprego, mais renda aqui no nosso estado. E hoje o programa é muito importante, fundamental, principalmente para você que é arquiteto, construtor civil, engenheiro, topógrafo, você que trabalha também com a indústria moveleira, né? Você fabrica móveis, seja de madeira, móveis de vime, por exemplo. Você que faz parte de toda essa cadeia da construção civil, saiba que existe um projeto muito bacana do Sebrae, chamado Projeto Eleva, justamente para elevar a sua empresa a um outro patamar, para dar mais gestão, para você profissionalizar mais o seu negócio. Quer só saber como você pode fazer isso? Então, fica aí com a gente, porque o nosso Empreenda Santa Catarina está só começando. Olha, a gente tem um exemplo muito bacana em relação à construção civil, né? Que é o exemplo de um jovem empreendedor. Começou lá como microempreendedor individual, depois ele foi crescendo, claro, passou pelo projeto Eleva do Sebrae e aí ele construiu um escritório de engenharia e que abarca todo tipo de negócio, né? Dentro da construção civil, dentro dessa cadeia. Olha só como que o projeto Eleva foi importante para a carreira, né? E para essa empresa. Veja só. Um negócio que já está na família há 3 gerações. São 87 anos de história. E a empresa Móveis Daniela, em Nova Trento, não para de crescer. Com a participação no projeto Eleva do Sebrae Santa Catarina, os horizontes ampliaram e essa história ganhou mais páginas. Quem iniciou tudo isso foi o seu Emílio, pai do Alcino, que nos anos 1940 decidiu produzir e vender cadeiras. O começo foi difícil, mas os desafios foram superados com união e determinação. O meu pai começou bem novo, né? Quando ele tinha 18 anos, né? Ia no mato, tirar madeira, rachava com machado, aí saía vender, né? Vender com a caroça, né? Ia para Blumenau, Rio do Sul, Florianópolis, Laje. Aí levava 15, 20 dias para vender, né? Dormia debaixo da caroça. Eu comecei com 8 anos, né? Já ajudar ele, né? Aí depois meu pai comprou um caminhão, um 48, né? Um Chevrolet. Aí eu subi em cima do caminhão, dava a cadeira para baixo, e a minha mãe e meu pai entregavam para os clientes. Aí depois abriu ali atrás a fábricazinha pequena, né? E uma serraria pica-pau para serar a madeira, né? Aí puxava com boi do mato, né? E serava e ia fazendo as cadeiras. A Alexandra, filha do seu Alcino, é quem ajuda o pai a manter a tradição da família nos negócios. Ela também começou a trabalhar cedo na loja. Com 11 anos de idade eu já comecei a fazer um curso de secretariado, que hoje nem existe mais, né? Então eu já comecei a desenvolver essa parte de organização, aprender a atender o telefone, a organizar a papelada, arquivo, então tudo isso eu já comecei lá atrás quando eu tinha 11 anos de idade. E depois, com 14 anos, eu iniciei aqui, então, auxiliando na parte da produção, de lixar cadeira, a trabalhar nessa parte do acabamento, um pouco no chão de fábrica também, depois para as entregas, então, auxiliando toda nessa parte e um pouquinho no escritório também. Depois, quando eu tinha 18 anos, eu me formei no ensino médio, fui para a faculdade de administração, que era uma coisa que eu já gostava de números, sempre gostei bastante, e me formei na área e comecei realmente atuando na parte mais à frente da empresa administrativa, junto com uma outra irmã minha, que já fazia função junto com meu pai, então eu fui pegando essa parte também administrativa ali. Em constante evolução, produzindo diferentes produtos, a empresa ganhou cada vez mais espaço no mercado de móveis. A empresa passou a fabricar outros produtos também, que foi cadeiras, mesas, bancos, sofás, poltronas, né? Toda essa linha na parte mais rústica, né? No design mais rústico, que veio se aperfeiçoando também, trazendo modernidade hoje para o mercado. E também a gente está hoje trabalhando com móveis sob medida na parte do MDF e da madeira maciça, que hoje é um carro também muito forte dentro da empresa e que vem ganhando cada dia mais espaço também.
A partir de 2018, a Alexandra decidiu que precisava inovar nos negócios e foi procurar os cursos e consultorias do Sebrae. Em 2022, a empresa aderiu ao projeto Eleva, voltado a atender as micro e pequenas empresas do setor de construção civil. Dentro do Eleva, no ano passado, a gente começou a trabalhar então em cima das consultorias de marketing, recursos humanos. Na parte de marketing, a gente focou bastante na parte de conteúdo digital, offline também, mas o digital. Que com a pandemia a gente viu que tudo isso se aflorou muito mais e viu muita necessidade de mostrar o nosso produto na área digital também. Então, trabalhamos em cima dessas estratégias de digital e também buscando representantes, buscando outros clientes em toda essa parte também. Na parte do recursos humanos, nós trabalhamos também buscando consultoria especializada para liderança e também uns workshops. Dentro da área do marketing, a consultoria do Eleva mostrou as ferramentas que a empresária poderia usar para alcançar seu público-alvo de forma direta. Dentro do patrocinado, nós trabalhamos com Google Ads, estamos entrando em plataformas do B2B e também no offline. Dentro desses patrocinados, a gente linkou junto com o nosso e-commerce e fez patrocínios da região para empresas, por exemplo, né? Empresas do segmento de restaurante, e a gente teve um resultado bem interessante ali. Por exemplo, a gente fez uma campanha onde em 2 meses a gente conseguiu atingir 8% do faturamento de vendas com essas campanhas do online. Agora nós estamos trabalhando com o B2B, então entrando em marketplaces maiores como o Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, Tok, então a gente está tentando entrar em outros ali também. Para quê? Para direcionar o nosso site direto nesses marketplaces onde eles têm mais visibilidade do que uma empresa menor como a nossa. Mas além de focar nas vendas, a Alexandra também entendeu que o cuidado com os funcionários era crucial. Vimos que o mercado ele não só desafiador ali na venda, mas também nessa parte de reter os talentos hoje. A gente vê que cada vez isso é mais difícil e com a pandemia isso aflorou muito. Em pesquisas e dados onde a gente também buscou através do Sebrae, participou de palestras, a gente vê que os afastamentos hoje, a maioria são mais por problemas emocionais e mentais do que por afastamento por acidente de trabalho. Então, vendo isso tudo, nós também buscamos o quê? Trabalhar essa capacidade emocional em cima dos nossos colaboradores, visando um ambiente melhor de trabalho, trazendo estratégias para trazer ele mais perto da empresa, ele se sentir também num ambiente bom, fazer coisas para a integração da equipe. Por exemplo, esse ano a gente foi no dia 1º para o Beto Carreiro, todo mundo junto, então também para trazer esse laço, para integrar, né, toda a equipe, a gente está cada vez mais perto de se sentir bem onde trabalha. Porque a gente sabe que hoje isso tá muito em alta e a gente tem que trazer a equipe. Se a gente não traz a equipe junto, a gente não consegue realizar o que a gente precisa na empresa. Hoje a equipe é que faz a empresa. Então, a gente teve essa parte da consultoria com o RH e a gente começou a trazer melhorias para a empresa. Então, a gente começou a fazer atividades para a união, até mesmo para fortalecer a equipe da empresa. Então, trazendo um ambiente mais agradável. Através das consultorias, a empresa conseguiu organizar-se financeiramente para adquirir uma nova máquina, mais moderna e que auxilia no tempo e qualidade de produção dos materiais. Através das consultorias, também fizemos uma aquisição na época da pandemia, né, de um centro de usinagem, um CNC, 5 eixos, onde esse centro a gente conseguiu adquirir junto com consultorias especializadas do Sebrae e uma consultoria em paralelo, viabilizando então o centro, né, esse CNC, onde a gente já tinha o desejo da aquisição dele, mas a pandemia ela nos ajudou também junto a viabilizar isso através de taxas menores que a gente obteve na época, né, de programas ali do governo juntamente, e conseguimos melhorar então a produtividade do ano,
onde naquele ano da pandemia, no nosso segmento, no setor de móveis, nós tivemos um boom, digamos assim, teve uma procura muito alta, tanto que faltava produtos na época, né? Faltava tanto móveis quanto embalagens, tudo isso estava faltando, então com certeza a gente conseguiu atender o mercado melhor por conta dessa aquisição dessa máquina também, que veio junto com esse processo ali, com essa ajuda também das consultorias. A obra-prima mais utilizada pela Móveis Daniela é a madeira. Com isso, a Alexandra percebeu que era necessário ter alguma iniciativa sustentável na empresa. Com o ESG, lá atrás nós sempre tivemos que buscar alternativas na parte ambiental, porque a madeira hoje é muito visada, né? Então, no Brasil. Nós temos que ter certificações, selos, toda a verificação da madeira, certidões ambientais, então tudo isso já vem conosco desde lá de trás. E com o ESG nós conseguimos aperfeiçoar um pouco mais isso, buscando também o quê? Além da governança como um todo corporativa, mas trabalhando que essa parte ambiental de minimizar desperdícios, melhorias no processo, minimizar tempo, que tudo isso faz parte desse selo também ESG, que a gente também obteve agora em 2023, que é o Rumo ESG. Além disso, nós estávamos já com um programa no final do ano passado, um projeto para colocar o solar na empresa. Então, junto com o pessoal do ESG, conseguimos viabilizar esse negócio, trabalhar em cima de números realmente, para ver o que era legal, o que ficava interessante do projeto, e a gente concluiu o projeto e colocou em maio as placas solares, que hoje já estão funcionando, não estão 100% com a capacidade, porque a gente trabalha geralmente numa média de um ano ali, né? Mas que já está em 70%, 80%, então está bem legal. A gente sabe que energia solar hoje é uma coisa que está bem alta. Lá fora a gente já vê a preocupação, né? O Eleva também pensou na expansão e internacionalização dos negócios para as empresas que aderiram ao projeto. Então, com o Eleva, nós tivemos a oportunidade, ano passado, de fazer uma missão empresarial junto com outros empresários do setor da construção civil, do design. Nós fomos a São Paulo, numa feira da construção civil. Lá tivemos bastante experiências com palestras, fornecedores, empresas de matéria-prima, de mão de obra. E também fomos a umas empresas de construção civil e design. A gente conheceu bastante coisa lá, tivemos vários pontos positivos, várias coisas que a gente conseguiu trazer para a empresa, onde nos acirrou, digamos assim, nos trouxe também para a missão deste ano, que foi a missão para a Itália, para Bari. Ali em Bari, fomos também numa feira, uma feira da construção civil de segmento, e fomos para algumas outras empresas de design de móveis, uma empresa como a Romagno, que é 150 anos trabalhando na Itália já, então toda essa parte de design. Lá a gente conseguiu ver com ele novos produtos, novos MDFs, novas ferragens, está trazendo isso para cá também. Alguns fornecedores já estão aqui no Brasil, então a gente conheceu coisas novas que a gente não conhecia, consegue trazer também para o nosso cliente. Fomos também na IKEA, que é uma empresa sueca de muitos anos, tem mais de 160 lojas espalhadas ali pelo mundo todo. E é uma empresa que trabalha design, o jeito como ela expõe os produtos, como ela faz toda essa parte de layout da loja deles é muito interessante. Então, tudo isso também a gente consegue trazer pontos para a nossa realidade e aplicar aqui no Brasil e aplicar aqui na nossa empresa. Além disso, fomos numa empresa também de mármore, vimos tendências, coisas novas para serem usadas na parte do sob medida, na parte da construção civil também. Então, muita coisa ali legal que a gente consegue aplicar aqui no Brasil e consegue trazer muita coisa que já tem aqui que a gente consegue também aprimorar. O projeto Eleva conseguiu alcançar o seu objetivo e mudou os negócios de 30 empresas do setor da construção civil, na região de Brusque e do Vale do Rio Tijucas. Esse é um belo exemplo, né? Só que a gente vai entender agora
como é que, por exemplo, esse projeto Eleva pode fazer bem também para a sua empresa? Você que também aí está nesse ramo da construção civil. Para isso, a gente convidou aqui a analista de projetos do Sebrae Santa Catarina, Juliana Bernardi. Tudo bem, Juliana? Como é que você está? Tudo certo. Obrigado por ter atendido o nosso programa aqui. Pode sentar, fica à vontade. Então, você já está trabalhando nessa questão da construção civil pelo Sebrae já há bastante tempo? Como é que é? Nós tivemos em 2015 um projeto, depois ele acabou parando e em 2021 retomamos o projeto setorial. Ah, entendi. Agora, explica pra gente, na verdade, como é que surgiu o projeto Eleva? Vocês sentiram uma necessidade, uma demanda, quer dizer, alguns problemas que aconteciam nessa área da construção civil e que precisava, por exemplo, dar um up? A nossa região, a Regional Foz, né, ela tem hoje mais de 14 mil empresas do segmento, né? Então, hoje, perante o Estado, a gente representa 17%. Então, temos aí um número muito alto e se sentiu essa necessidade de a gente trabalhar esse segmento. Ah, entendi. Então, agora, por exemplo, quantas pessoas ou quantos projetos, né, vocês conseguem atender no projeto Eleva hoje? Hoje, dentro do projeto, nós temos no nosso grupo focal 20 empresas, né? Que o grupo focal é o grupo em que a gente faz a medição durante o ano, né? Porque o projeto ele tem como objetivo aumentar a produtividade, né? E o faturamento. Mas dentro desse projeto também se tem uma meta de atendimento em média de 200 empresas, que em algum momento ela passa por uma ação do Sebrae, seja uma capacitação, uma consultoria, né? Alguma ação que eles são atendidos. Agora, dentro de tudo que vocês atendem, né, essas empresas da construção civil, qual é a principal dor que elas mais reclamam, por exemplo? Ou quando eles procuram, né, o projeto Eleva, qual é o principal problema que eles apresentam? Então, a gente tem uma particularidade no segmento, né, que é um segmento que ele demora muito a sentir uma dificuldade, porque é um segmento que gira muito dinheiro. Né? Diferente de um outro segmento, a confecção, né? Em que se sente muito rápido. Então, foi muito mais uma mobilização do Sebrae em apresentar para eles a necessidade de eles se profissionalizarem e automaticamente aumentar a sua lucratividade, né? Trabalhar essas empresas que estão iniciando também, do que a procura. Mas, nos diagnósticos com essas empresas, o que a gente percebe muito? A questão da liderança. Todos eles apontaram, e por mais que, né, a gente entende que é o financeiro, né, todas as áreas, mas se sentiu essas necessidades de trabalhar com eles, esse desenvolvimento de liderança. Mais de liderança mesmo. De liderança, né? Que muitas vezes as pessoas até pensam, né? Ah, não, mas isso não é muito importante. O mais importante é o meu caixa e tudo mais. Mas a liderança faz a diferença, né? Faz a diferença e, consequentemente, a produtividade, porque tu tendo uma liderança, tu tendo desde lá no canteiro de obra ou um escritório, né? Muitas vezes é o empreendedor sozinho, mas a grande maioria das empresas desse projeto, ela emprega muitas pessoas. Então, ele aumenta a sua produtividade, mas o projeto trabalha, sim, também, toda a questão da gestão financeira, né? Mas nesse grupo, nesse ano, o diagnóstico apontou essa questão de liderança. Que bacana. Mas, olha, a gente quer saber um pouquinho mais desses detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pode ser? Pode ser. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta você aí também, que a gente volta com Empreenda Santa Catarina, falando mais hoje sobre a construção civil. Como que você pode melhorar, né, a gestão da sua construtora ou mesmo do seu escritório, né, de engenharia, arquitetura, topografia e por aí vai, né? Então não sai daí que a gente volta já, depois do intervalo. Olha, a indústria da construção civil, você sabe que é uma indústria bastante diversificada, né? A gente tem topógrafos, engenheiros, arquitetos, temos também a indústria moveleira, tudo aquilo que compõe, né, a construção civil aqui em Santa Catarina. E o projeto do Sebrae, o projeto Eleva, ele realmente tem elevado bastante, né, o nível dessas empresas, não é verdade? Agora, Juliana, quando a gente está falando agora há pouco, né, de toda essa cadeia e tal, como é que as empresas hoje de escritórios, né, de construção civil, de engenharia, como é que elas podem entrar para esse projeto Eleva? Existe algum pré-requisito? Como é que é? Elas têm que atender a questão do faturamento, ser uma micro e pequena empresa, sendo que o faturamento não pode ultrapassar 4,8 milhões ano. Tá. Né? Então, ela estando dentro desse segmento, nós temos uma limitação, né, de quantidade. Então, para o próximo ano agora, nós estamos, início de dezembro, a gente já vai estar com as inscrições das empresas que querem entrar para o projeto no próximo ano. Ah, entendi. Agora, depois, passando desse requisito, né, qual é o passo a passo? Assim que a empresa
chega no Projeto Eleva, vocês fazem um diagnóstico, por exemplo, daquela empresa? Sim, nós fizemos um diagnóstico onde a gente faz todo um levantamento para entender o que nós precisamos trabalhar com ela e também um levantamento que é a T0, que a T0 significa a gente precisa fazer uma mensuração, porque essas ações ao final do projeto, elas têm que ter um objetivo de aumentar a produtividade e faturamento. Então a gente faz esse levantamento coleta essas informações e entende quais as áreas nós temos que trabalhar com essas empresas. Olha só. Agora, quando você estava me dizendo que a dor principal ainda é a liderança, né? Dentro dessa proposta da liderança, essa capacitação, porque são capacitações que vocês dão, né? Elas têm um tempo pré-determinado, por exemplo, a liderança demora, sei lá, 1 ano, meio ano, como é que é? Como é que funciona? Dentro do diagnóstico, quando terminamos essa fase do diagnóstico, a gente monta uma programação, né? Então, eles acabam recebendo as consultorias individuais e as capacitações. Então, após o diagnóstico, se monta um cronograma e dentro desses 10 meses de trabalho em si para a gente poder aplicar, eles vão recebendo as consultorias e as capacitações, porque em alguns momentos vão ser os gestores, os proprietários, mas em alguns momentos vão ser as lideranças, os colaboradores, então a gente gerentes, tem... né? Gerentes, a gente vai ter várias fases em que algum momento da empresa, né, algum colaborador vai participar. Mas esse projeto todo dura 10 meses? O projeto, ele é executado dentro de 12 meses, 12 né? meses, 12 um meses, um ano. Sim. Um ano, então dentro de um ano nós trabalhamos toda a parte de capacitação, de desenvolvimento empresarial, de acesso ao mercado principalmente, né? Porque a gente prepara, profissionaliza, mas também a gente precisa testar se essas mudanças também fazem a diferença, né? No ano passado eles participaram da Fairtech, onde nós apoiamos a participação deles numa feira. Né? Então, uma feira da região, né? Promovida pelo Sinduscom. Nós tivemos muitas empresas que foram a primeira vez que participaram de uma feira e que até hoje recebem clientes que estão vindo da feira. Mas nós fizemos uma preparação, não simplesmente compramos um espaço e colocamos. Sim. Então, a gente faz toda uma preparação, porque uma feira, muitas vezes a empresa participa achando que ela vai vender por si só, mas ele também tem que fazer a parte dele quando ele monta o stand dele. Desde o início, de convidando seus clientes, convidando a comunidade, mas quando ele recebe uma visita dentro do seu stand. Porque é o momento dele se vender, captar esse lead, mas depois transformar em negócio. Então, nós fizemos toda essa preparação também. Eu queria tentar, para que o pessoal de casa também entenda um pouco melhor, na prática, né? Me dá um exemplo de algum escritório, de uma construtora, mesmo de um escritório de arquitetura, por exemplo, que entrou nesse projeto. A gente já viu, né, por exemplo, o exemplo do Alan, né? Sim. Agora no VT. Aliás, daqui a pouquinho o Alan vai estar aqui com a gente também ao vivo no próximo bloco para falar um pouco mais, né, do projeto. Mas eu queria que você me desse outro exemplo de uma empresa mesmo que começou ali no Projeto Eleva, que tinha uma dor e essa dor foi sanada aos poucos pelo projeto. Como é que foi? Nós temos a construtora Minati, né? Então, uma empresa familiar onde ela era muito pequena e a família construía um prédio de cada vez, né? Então, apresentamos o projeto e eles entraram com algum receio porque nunca participaram de uma consultoria, de uma capacitação. E eles já estão no 2º ano no projeto e durante esse período eles estão hoje iniciaram uma nova obra, já estão permutando outras áreas e vão construir em paralelo mais 3, né? Mais 2, na verdade, vão estar com 3 obras ao mesmo tempo. Então, eles se estruturaram, né? O pai hoje trouxe o filho para trabalhar na empresa, né? Então, eles fizeram a divisão do cargo, cada um as suas áreas, né? E isso tudo foi através das consultorias do Sebrae que deram para eles assim, essa autonomia e essa confiança de estar atuando, né, de uma forma correta. Então, é uma empresa familiar que para a gente hoje é um case também e que muito orgulha, né, dizer que foi o Eleva que apoiou eles nesse processo. Que bacana. O Eleva já tem quanto tempo mesmo que você falou antes? 2 anos. Está com 2 anos. Isso. E já tem dezenas de empresas já que estão sendo atendidas, né? Sim, nós temos muitas empresas, estamos indo agora para o próximo, né, para o 3º ano de Eleva. Agora, para esse 3º ano do Eleva, também existe uma inscrição? Como é que funciona? Sim, existe agora. No próximo mês a gente vai abrir as inscrições. Nós vamos fazer o lançamento junto de um evento com o Sinduscom da nossa região. Agora em dezembro, então? Final de novembro, 28 de novembro, nós vamos fazer um lançamento em parceria com o Sinduscom. E ali a gente vai ter um momento de novas empresas, né? A gente tem algumas empresas que acabam repetindo também, mas no máximo 2 anos é o período para poder dar oportunidade de novas empresas também se capacitarem. Né? Agora, dentro dessa capacitação, quando você falou, né, que as empresas precisam mais de liderança e tal, dá para fazer vários tipos de capacitação nesse mesmo período de 1 ano?
sim. Ou você tem que fazer sempre uma capacitação e depois entrar em outro ano? Nós fizemos várias de acordo com as necessidades, mas em momentos espaçados, né? Então, a gente não sobrecarrega porque nós entendemos que o empresário também tem a empresa dele, né? Então, temos um cronograma no início do ano, no lançamento, início, né, do projeto, que fizemos um café, a gente já apresenta um cronograma com todas as datas até o encerramento. Então, todos já têm previsto as datas de capacitação, as datas de que vão acontecer as atividades. Que legal. Agora, as atividades são sempre durante a semana, final de semana também, ou não? Ou varia? São durante a semana. O que acontece de final de semana, alguma feira ou missão, né? Alguma missão, alguma visita, mas geralmente fica dentro da semana. E vocês agora vieram também, a gente estava comentando antes, de uma feira que aconteceu na Itália também para construção civil, é isso? Sim, levamos 12 empresários para a SAI, que é uma feira da construção civil, né, que acontece na Itália. Esse ano foi em Bari, um ano acontece em Bolonha, um ano acontece em Bari. Levamos essas empresas lá para conhecer o ecossistema, né, de construção civil, tanto com visitas também técnicas, foram conhecer fornecedores, fomos recebidos pelo cônsul, né, então fizemos toda essa visita com eles e eles já estavam mais de um ano se preparando, né, para esse momento. E foi uma conexão muito importante, desde da qualidade do Made in Italy, né? Entende-se que eles têm muita coisa boa, mas aqui também consegue perceber que faz, né? Mas que tipo de novidade eles viram lá e que dá para trazer para cá? Então, nós tivemos um caso, né, de uma empresa que vai iniciar agora a fabricação de bloco, né? E lá, bloco de construção. Certo. Né? E lá ele ficou muito encantado e lá se viu muito a questão da sustentabilidade, né? E lá ele conheceu um bloco que é construído com a planta da canaba, que é a maconha, né, nossa, sem a droga. Ah, que não é cannabis, não é canaba. Isso. Que é diferente. É diferente. E esse bloco e essa planta, ela tem uma durabilidade, ela tem todo um trabalho em que ele ficou encantado por isso, né? E veio para cá, voltou para cá pensando de que forma ele pode trazer, né, esse produto, ou o que pode fazer aqui. Então, essa foi uma das ideias que tiveram, que conseguiram. E nessas missões é possível também fechar negócio? Como é que é? Ou é mais para visitação, para entender mesmo o que está acontecendo lá fora, trazer novidades? Eu acho que ele pode iniciar. Nós tivemos um momento com o cônsul e o cônsul conectou com uma empresa que busca móveis daqui do Brasil. E nós temos uma empresa de móveis que ela já está trabalhando esse processo de preparação para internacionalizar. E no dia seguinte eles tiveram uma reunião de apresentação de produtos, se trocaram contato e se iniciou uma negociação. Então, acaba sendo um momento de contato e de início. Sim, é uma vitrine também, né? Para eles exporem também os seus projetos, além de conhecer, claro, essas novidades que um outro país pode oferecer, né? Essas missões, vocês selecionam aquelas empresas que precisam, que devem ir ou que já estão mais ou menos prontas? Ou qualquer empresa pode ir, as que estão dentro do Projeto Eleva? As missões, elas fazem parte da área de internacionalização. Então, nós temos aberto a empresas que querem participar, mas esse grupo específico foram empresas que iniciaram lá em janeiro conosco no projeto. Então, eles já iniciaram entendendo que a ação de acesso a mercado desse ano era uma visita técnica internacional. Então, para esse grupo já estava bem claro desde o início e toda uma preparação que fizemos com eles também antes da missão. Então, nós fizemos vários workshops, porque não é só uma visita, né? É como que eu vou conectar, como que eu vou trazer essa informação e que eu posso aplicar para o meu negócio. Né? Então, a gente faz toda essa preparação para eles entenderem e muitas vezes é uma boa prática, é uma ideia e de que forma eu consigo transformar isso no meu negócio, né? Então, trabalhamos também com esse antes e um pós. O legal que você falou já desde o início da nossa conversa, no bloco anterior, né? É que muitos empresários, às vezes, eles acham que, já estou ganhando bastante dinheiro aqui na construção civil, estou construindo, né? Eu não preciso fazer mais nada. O Sebrae não tem nada para me oferecer, talvez. Alguns devem pensar, né? Só que depois, quando eles entram para esse projeto Eleva, é que aí eles começam a perceber realmente o quanto eu posso melhorar minha produtividade e até fazer uma vitrine minha lá fora. Quer dizer, o Projeto Eleva, ele dá esse empurrão e chama atenção também, né?
E o objetivo, né, é elevar a competitividade, a sustentabilidade. Então, nós focamos muito e frisamos para essas empresas que a nossa ideia é que eles possam crescer, né, de forma sustentável, aumentando a sua lucratividade, né? Não só faturamento, mas de que forma eu posso ser mais produtivo faturando, ganhando, lucrando mais. Né? E tendo uma gestão melhor, claro. Tendo uma a gestão é fundamental, né? A gestão, a profissionalização, a mudança de mindset, né? Esse de mentalidade, né? Para quem não sabe o que é um mindset. De mentalidade, né? de entender, porque muitas vezes eu já estou muitos anos nesse segmento e aí é a zona de conforto e é o perigo, né? Exato. E aí a inovação acaba não vindo, porque o mercado muda, o consumidor muda e a gente precisa se adaptar a essa mudança. É verdade, a gente fala da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é que deixa você ali naquela zona de conforto que você falou, né? Sim. A de crescimento é que faz você inovar e ir para cima. Que legal. Parabéns pelo projeto, então. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Empreenda para compartilhar todas essas informações, né? Obrigado mesmo. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer aqui o empresário que vai mostrar, né, na prática, tudo que ele aprendeu também aqui com a Juliana, né, Juliana? Muito obrigado pela tua participação mais uma vez. E a gente se encontra num próximo programa. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Bom, a gente já conversou aqui com a Juliana, né, no bloco anterior, sobre todas essas soluções que o Sebrae oferece dentro do projeto Eleva para a área da construção civil, a área imobiliária também. E agora, claro, a gente vai conversar aqui com um empresário que também participa do projeto Eleva e percebeu, né, algumas dores dentro da empresa dele e disse, opa, vou entrar no projeto Eleva para melhorar aí a minha empresa, né? Estamos recebendo aqui, então, o nosso querido Alan Sani Castilhos. Tudo bem, querido? Obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Tudo bem, Alexandre? Maravilha. Obrigado pelo convite. Claro. É com imenso prazer aí sempre estar junto com o Sebrae, junto com vocês aí. Maravilha. Até porque você tem uma empresa que começou o quê? Faz uns 7 anos, mais ou menos? Exato. É uma empresa que eu sempre falo, né? É uma empresa familiar. Sim. Né? Então, que começou lá com os meus 12 anos de idade. Né? E a partir dos 12 anos de idade... Caramba, só com 12 anos? Com 12 anos de idade... Mas influência de quem? Do teu pai? Influência da minha mãe, influência do meu tio, do meu irmão, principalmente. Sim. É. E aí a gente, por uma necessidade em casa, né? Nós começamos... eu comecei com o meu tio, nesse segmento da topografia. Certo. Né? E em busca de poder ajudar em casa. E aí hoje nós estamos aqui, né? Entendi. Então você tem a Terra Legal. Terra Legal Topografia. Topografia. Essa empresa ela fica no meio ali, né, dentro da área de construção civil para resolver serviços. Perfeito. De que, por exemplo? Por exemplo, hoje nós somos numa equipe de 22 pessoas, onde a nossa missão é fornecer multissoluções do ramo imobiliário. Né? Então, a topografia, como traz o nome, Terra Legal Topografia, ela sempre está servindo como meio de campo. Então, por exemplo, o empreendedor de uma construção civil, né? Lá da verticalização dos prédios, ele precisa de uma topografia para alocar a estrutura, ele precisa da topografia para alocar os pilares, o eixo de pilar, ele precisa da topografia para verificar o prumo desses pilares, enfim. Então, a topografia sempre está nesse meio do caminho. Exemplo, construtores. Mas o segmento, né, do ramo imobiliário ele é muito amplo, então a topografia ela vai muito além disso, né? Como, por exemplo, os loteamentos, topografia para loteamentos. Então, a gente está nesse meio sempre aí. Que bacana. E a empresa, então, está com 7 anos. Tem quantos funcionários hoje? 22. 22 funcionários. É ainda considerado uma pequena empresa? Sim. Hoje, na nossa região, nós somos o maior, né, em relação à equipe, em relação à estrutura também. Mas eu considero que tem muito chão aí pela frente ainda. Entendi. E ainda mais com a consultoria do Sebrae, né? Quer dizer, onde é que você pretende chegar com essa empresa? Olha, é uma boa pergunta. Meta, né? Tá? É uma boa pergunta, né? Assim, como meta, como sonho, eu espero me tornar hoje da nossa missão empresarial, né, visão empresarial, é chegar como referência no estado. Certo. Né? Nós já estamos aí a uns 17 municípios atendendo, né, com 2 unidades, uma em Brusque, que é a matriz, e a filial em Balneário Pissarras, mas o sonho mesmo é nível Brasil, né? Nível Brasil. Opa, maravilha. E tem tudo para chegar lá, né? Com Só certeza. depende do nosso suor, exato. Do suor. E é bastante, né? Para o empreendedor. É bastante, vou te falar. Imagino. Agora, assim, quando você decidiu entrar para o projeto Eleva, né, do Sebrae,
Qual era o problema que você estava detectando dentro da tua empresa e que precisava melhorar? Chegou um determinado momento, Alexandre, que nós tínhamos um bom volume de serviço. E aí, nesse sentido de volume, começou a acontecer o quê? Perda de prazos, má organização, procedimentos, pessoas não faziam como eu gostaria que a Terra Legal prestasse esse serviço para as pessoas. Sim. Né? Então, foi nesse momento que eu, preciso de ajuda. Né? Entendi. Foi nesse momento ali. E aí, eu já tinha um bom contato, um bom relacionamento com o Sebrae. Né? E aí eu digo, eu acho que vamos apertar um pouquinho mais ali, vamos se aproximar mais, né? Entendi. Vamos ver qual é a solução que o Sebrae tem agora. Exato. E a Juliana sempre foi muito receptiva também, sempre muito aberta, né? Então, tem uma grande admiração por ela. A Juliana que a gente recebeu aqui no bloco anterior também do programa. Essa mesmo. Então, é um grande carinho que a gente tem por ela. Então, foi a partir desse momento ali que eu comecei, é hora. E era mais a questão de gestão de pessoas mesmo, que era o teu foco naquele momento? Eu passei por... Naquele momento, sim. Naquele momento, sim. Mas eu passei por vários pontos, né? Várias consultorias especializadas do Sebrae. Certo. Né? Como de pessoas, como da estratégica, como de marketing, financeiro. Então... vários pontos e ainda tem bastante coisa para alinhar, sabe? Entendi. A gente está em constante crescimento, então tem muita coisa para alinhar ainda. Sim. E eu sou um cara que eu gosto de não estar cômodo. Né? Certo. Você não fica na zona de conforto. Não, isso não faz parte do meu dia a dia, não. Entendi. E você nasceu em Brusque mesmo? Nasci em Brusque. Nasceu em Brusque. Sou natural. Você imaginava que seria dono de uma empresa de serviços nessa área de construção civil, imobiliária? Sinceramente, não. Não imaginava? Não. Veio mesmo meio que pela família e tal, mas você tomou gosto pela coisa? Tomei gosto pela coisa. Através de uma necessidade, hoje eu amo o que eu faço. Olha só, que bacana. Pela necessidade mesmo. Pela necessidade de trazer comida para casa, né? Acabou que virando um sonho, sabe? Puxa. Agora, me diz uma coisa. Assim que você entrou no Projeto Eleva, você entrou agora no início desse ano ou foi ainda do ano passado? No ano passado. Ano passado. Há 2 anos. O projeto ao todo tem quanto tempo? É 1 ano. É 1 ano, basicamente. Isso. De capacitações e tudo mais. Começou por gestão? É isso? Começamos por algumas consultorias especializadas, Antes, né? tá. Entre elas, como eu comentei, entre elas pessoas, marketing, né? Sim. E aí algumas missões, como foi essa última agora, essa missão internacional. Que vocês acabaram de voltar da Itália agora em outubro, né? Agora em outubro, Como é que foi essa experiência? O que você viu lá e que pode te ajudar aqui? Sim, então, foi meu primeiro contato, digamos assim, internacional. Né? Eu sempre gosto muito dessa questão do networking, então... O que eu trago muito forte, né, de lá é esse networking. É um pulinho, né? Daqui ali. Sim. É um pulinho, 12 horinhas, 12 a gente já está lá. Né? Então, até a gente pensa muito em empreender também para lá. Talvez não com a prestadora de serviço, mas com outras empresas. Então você já está pensando na internacionalização. Sim. Legal. Sim. Tá, mas já vamos chegar na internacionalização. Primeiro eu quero saber o que você achou de lá da viagem, o que te ajudou. E o que mais me ajudou assim é a questão de contatos mesmo, né? A gente conheceu lá o cônsul de lá, né? De Bari, lá na Itália. Os italianos querem investir no Brasil e muitas vezes não tem as pessoas, né? Os contatos, os meios por onde eu começo, o que eu faço, que licença eu preciso. Porque muda, né? Licença é uma coisa que muda de local para local. E isso é uma coisa que eu trouxe muito forte comigo. Que bacana. Agora conta dessa internacionalização, o que você está imaginando? Então, eu tenho em paralelo um outro segmento que é uma loteadora. Loteadora. Está tudo dentro do mesmo ramo imobiliário. Sim. Então, a Terra Legal Topografia é uma empresa de prestação de serviços que a gente faz licenças, mede terras, faz topografia e escrituras. Sim. E, em paralelo, uma loteadora que, então, executa isso, né, com alguns parceiros lá da nossa região. E a ideia é justamente achar alguma coisa, né? Falo achar porque, como é algo novo, né, eu fui a primeira vez lá para a parte internacional, Sim. então eu não tenho ao certo essa certeza do que eu vou fazer lá definitivamente. Mas a topografia é muito presente, loteamentos na Itália não é uma coisa muito legal, por questão ambiental, então talvez em uma outra região da Europa, mas sim, tenho esse sonho, esse desejo de empreender em alguma coisa lá.
Que bacana. Agora, o que para você por exemplo, o projeto Eleva? Porque a gente sabe que, e como o próprio nome diz, né? Ele te leva para um outro patamar, provavelmente, de melhoria gradativa, desenvolvimento, né, das empresas e tal. Para você, qual foi o resultado principal que você sente hoje na tua empresa? Controle, porque quando você cresce e você quer ter uma melhor prestação de serviço para os seus clientes, você precisa ter o controle para ter certeza de que aquele serviço, como o Alan prestava lá de antigamente, ele tem essa continuidade, apesar de ser outras pessoas, outros profissionais que estão executando. Então, isso para mim foi uma grande virada de chave, né, com relação a isso. E essa própria questão de realmente né, essa questão de elevar o nível, né, e o mindset que o empreendedor precisa ter. Então, as consultorias especializadas me fizeram perceber muito esse ponto, né, de que a gente tem pessoas, o que a gente escala não é um negócio, e sim são pessoas. Como a minha mão de obra, a minha matéria-prima é a mão de obra, então eu preciso desenvolver e treinar cada vez mais pessoas, e é nisso que hoje a gente está trabalhando efetivamente. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E dentro desse programa do Projeto Eleva, né, vocês começam sempre dentro da empresa, é feito o diagnóstico dentro da empresa. Como é que foi esse início, né? Para você entrar mesmo, ou vocês tiveram que se deslocar, talvez ir para o Sebrae para ter capacitações? Como é que foi na prática? No primeiro momento, o próprio empreendedor, o dono da empresa, tem que sentir um interesse de querer dar um primeiro passo, né? Sim. Então, como eu comentei, eu tenho um grande carinho pela Juliana, então eu fui até ela, Juliana, eu preciso desses, né? Eu tô com um problema nesse ponto aqui, lá na empresa. Vai ter o Eleva de novo e tal, não quero participar. Mas com toda certeza, vamos lá, né? Vamos lá. Então tá, então o consultor vai te ligar, o consultor tal vai te ligar e vai entrar em contato contigo, vocês agendam um horário e ele vai na empresa. Então ele foi lá na minha empresa, na época foi o Hércules, né, a consultoria Hércules. No ano passado foi o Missiura, nesse ano foi o Hércules. Então são consultores especialistas em determinadas áreas e aí a gente começou a desenrolar toda essa questão, né, de processos, né, de sistemas e tal. Isso é difícil, por exemplo, você começa a perceber que realmente sem isso é difícil você conseguir tocar. Quer dizer, depende também muito dessa capacitação, né? Eu vou trazer a sardinha um pouquinho para o meu lado agora, né? Porque, assim, a pergunta né? Se tu for fazer hoje, Alexandre, uma escritura do seu imóvel, né? É fácil para ti ir lá e fazer sozinho? Não. Talvez sim, talvez não, né? Talvez até tu consiga... Então, tem gente que não gosta de lidar com esse tipo de coisa, né? Exato. Às vezes é muito burocrático, tal, perde-se tempo. É por aí, né? Por aí, né? Então, eu sou um cara que detesto perder tempo. Para mim, perder tempo não cabe no meu vocabulário, né, na minha cabeça. Então, cara, é a questão de ter um profissional do teu lado ali para te dizer, olha, meu conselho, minha orientação é por aqui. Minha orientação ali, Alan, é por ali. E, sabe, foi assim, sempre, né? Muito bem-vindo. É pegar na mão mesmo e levar, né? Isso. Para o melhor resultado, ágil, rápido e eficiente. Isso. Tem muita coisa que a gente tem que caminhar por conta própria, né? Digamos assim, o consultor, né? Ele te dá a direção, ele te diz, olha, é por aqui. E lógico, daí você precisa, é igual um neném, né? Um recém-nascido ali, né? Verdade. Filho, vem cá, é por ali, é por aqui, e agora vai, né? Vai orientando até ele começar a andar sozinho. Isso, Esse aqui é o negócio. E até você, como quer alcançar aí patamares muito maiores, né? Não só no estado, mas em todo o Brasil, quer dizer, você quer se tornar uma grande empresa nesse setor de serviço para a construção civil. Exatamente. Esse é o teu objetivo, onde você quer chegar. Esse é o meu objetivo. E como eu sempre comento para os meus colaboradores, né? Ter eles ao meu lado é mais importante ainda, né? Porque pessoas faz parte do nosso trabalho, né? Da nossa solução, da nossa multissolução. Que são todos esses serviços ambientais, de topografia, de engenharia, de projetos que a gente presta. É com eles que nós conseguimos prestar essa melhor solução. Claro, porque o empresário não faz sozinho, né? Não tem que ter uma equipe sozinho. Junto para tocar. Isso foi também um ponto, né? Uma virada de chave que o Sebrae na consultoria também me despertou. Né? Também, Alan, eu acho que assim, aonde tu queres chegar, tu não vais conseguir carregar tudo sozinho. Tu precisa ter pessoas e profissionais no qual você possa confiar. Que legal. Quando você começou lá atrás ainda, né? Agora vamos fazer só um retrospecto. Você tinha lá 12 anos, 12, né? Quando 12 você anos. Começou ali com seu tio e tal, depois você começou a crescer mais e tal, entrou ali. A empresa mesmo surgiu bem depois.
A empresa surgiu, a empresa de CNPJ, né, nós temos aí os seus 7 para 8 anos. Sim. Né? Mas eu realmente no segmento, início de topografia, Sim. foi nos meus 12 anos de idade. 12 anos. Depois disso, você começou a fazer algum outro curso? Fez algum outro curso lá no Sebrae, bem no início? No Sebrae, sim, no MEI, na época da abertura do MEI. Ah, do MEI mesmo. Você Isso. começou como MEI? Comecei com o MEI, isso. Tá. Eu encontrei a Juliana. A Juliana de novo. De novo, aparecendo no Ela cenário. faz parte do crescimento profissional, né? Faz parte. Então, conheci ela numa feira que estava tendo lá em Brusque e eu fui atrás de, sabe aquela coisa, né? Um cara mais comercial, então sempre precisa estar no meio de pessoas, né? E aí eu fui e tal, passando, eu vi que você, Sebrae, opa, vamos parar um pouquinho aqui. A Juliana me atendeu. Juliana, eu preciso, acho que, putz, eu tô fazendo topografia, tô com esse serviço, tal, mas eu tô totalmente informal. Já tens um MEI? Não. Eu digo, então vamos dar um encaminhamento. Aí eu comecei ali. Ah, tá. E ali naquele momento era só você e mais uma pessoa ou era só você mesmo? Só eu e o meu tio. E o tio? E o tio. Ah, tá. O tio também foi o fiel escudeiro, né? O braço direito. Braço direito. Braço direito. Tudo começou por ali mesmo. Tudo começou por ali. Uma bagagem que ele já trazia, né, uma longa data e sempre sendo como um bico, né? E aí a gente cheguei na ideia, como eu falei, da necessidade e transformou no que é hoje. Que bacana. Agora, uma pergunta, a gente já está terminando o nosso tempo aqui, mas para entender um pouco da tua cabeça como empreendedor, né? Você já falou que tem uma cabeça mais voltada para o comercial. Você é um cara mais racional, provavelmente, né? Sim. Objetivo, Sim. pragmático e tal. Isso. É mais ou menos isso. O que é fundamental a gente passar para o pessoal de casa e às vezes até mesmo o empreendedor que está nesse problema entende que realmente precisa de uma mão, mas não sabe ainda exatamente qual caminho seguir. Qual é a dica que você dá? A dica principal é confie em profissionais, principalmente no Sebrae, né? Porque estão ali justamente para isso, para desenvolver empresas, para fomentar o nosso mercado, digamos assim. Então, dar o primeiro passo e vai atrás do Sebrae, né? Eu acho que seria um primeiro ponto que para mim foi muito importante. Então, seria mais ou menos essa a dica. E é lógico também, tenha fé e confie nos seus sentimentos, né? Porque é lógico, pode ter um profissional por trás, mas você também precisa ter essa confiança, acreditar e se desenvolver como pessoa. Né? E faça terapia, porque vai precisar. Sério? Terapia? Você faz terapia até hoje? Faço terapia. Opa, isso é Faço bom, terapia. né? Dizem que quando você se torna realmente um empreendedor, você precisa se conhecer muito bem. Você está falando agora desse desenvolvimento e tal. Se você não se conhece, não sabe qual é o teu valor ou os valores, né? E também aonde você quer chegar, talvez você não consiga ir para lado nenhum. Propósito de vida, né? Propósito de vida. Propósito de vida. Eu acho que a terapia ela te ajuda muito nisso, né? Em você se identificar, se achar e daí você começar, acho que é por aqui, entender mais de pessoas, porque pessoas é um desafio diário, né? Cada um com a sua criação, cada um com as suas crenças, com o seu mundo interior. Então, e muitas vezes o mundo interior daquela pessoa de criação dita muito o seu dia a dia, né? Sim. E quando você acaba se entendendo, você também entende as pessoas. Exato. É mais ou menos isso. Que bacana. Que bom que você tem esse entendimento, né? Também interior e das outras pessoas, porque você vai começando a ler as pessoas e vai entendendo, opa, com essa daqui eu vou lidar de tal jeito. Precisa. Com a outra eu vou lidar de outro jeito, porque cada um precisa ser, digamos assim, você precisa ter uma interação com as pessoas de formas diferentes. Sim. Que atendam essas pessoas, né? A minha formação de carreira eu sou engenheiro civil, né? Mas no meio do caminho eu comecei a perceber que a engenharia ela é muito racional, né? Números, dados, fatos, não há argumentos. Sim. Mas para pessoas não existe isso. É muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Então, no decorrer, eu fiz um outro treinamento, né? Uma especialização que é voltada a coaching em vendas. Ah, coaching em vendas também. Então, essa conexão com pessoas precisa, né? Esse rapport, essa conexão, enfim. Então, Rapport, para quem não sabe, o rapport é você espelhar o outro, né? Para você meio que... Não é, digo, copiar, né? Não é bem isso, mas é você espelhar e tentar entrar na mesma sintonia que aquela pessoa. Exato, é conexão, né? Conexão então, mesmo. Os vendedores aí de praxe fazem muito isso, né? Exato. Precisa ter conexão com o cliente do outro lado para que ele se sinta à vontade também, né? Que legal. Não, e muito bacana você dar esse toque, porque muitas vezes as pessoas acham que não, o problema só está na empresa, vamos gerir a empresa e tal. E não entendem que às vezes precisa mexer um pouco dentro de você para você melhorar também como pessoa, né? E vou te dizer, isso aí é meu ponto de vista, né? Olhando pro Alan,
é o grande ponto, na realidade. A base, talvez, né? É a base. É a base. Porque empresa é efeito cascata, né? Sim. Então, se o topo não desce, não faz acontecer, o resto fica tudo igual, né? É o exemplo, né? É o exemplo. Você tem que dar o exemplo. Exemplo. Que bacana, muito bom conhecer a tua história. Esperamos que você tenha muito mais sucesso. Obrigado. E que daqui a pouco você venha para cá para dizer, ó, agora eu não estou precisando mais das capacitações do Sebrae, porque agora a gente já passou para uma média empresa e grande empresa. Aí você veio contar um pouco da tua experiência. Amém. Tá certo, Alan? Muito obrigado. Parabéns, sucesso aí na tua empreitada. Obrigado. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Maravilha. E olha, com essa grande entrevista, né, eu acho que foi bastante inspiradora para você também, a gente encerra o nosso Empreenda Santa Catarina de hoje, claro, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. Até lá.